Imagine entrar numa negociação onde cada palavra que você fala diminui seu poder, onde a pessoa que mais fala perde. Salomão, o rei mais rico da história, entendia algo sobre negociação que negociadores modernos do FBI só redescobririam 3.000 anos depois. E está escondido à vista de todos, num único versículo que a maioria lê, mas nunca compreende verdadeiramente. Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. A maioria pensa que isso é sobre parecer inteligente. Estão completamente errados. Isso é uma arma psicológica, uma técnica de manipulação tão poderosa que pode fazer qualquer pessoa revelar seus segredos, suas fraquezas, e entregar exatamente o que você quer sem nem perceber. Salomão não era apenas sábio, ele era estrategista. Quando a Bíblia diz que ele tinha mais ouro do que qualquer outro rei, não está falando de sorte ou herança. Está falando de negociações, alianças comerciais, tratados políticos. E em cada uma dessas negociações, Salomão usava uma arma invisível, o silêncio controlado. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para testá-lo com enigmas. E o que as escrituras revelam? Que ela falou primeiro. Ela fez todas as perguntas. Ela revelou sua mão completamente. Salomão apenas escutou. E quando finalmente respondeu, ela ficou sem fôlego, porque ele tinha coletado cada fragmento de informação que ela involuntariamente entregou. Aqui está o que Salomão sabia e que a neurociência moderna confirma. O cérebro humano não tolera o vácuo do silêncio. Quando você para de falar numa conversa tensa, algo primitivo acontece no cérebro da outra pessoa. O córtex pré-frontal entra em pânico. A pessoa sente uma pressão física quase insuportável para preencher esse vazio. E o que ela faz? Ela fala. Ela revela. Ela oferece concessões. Ela mostra suas cartas sem que você precise pedir. Chris Voss, ex-negociador de reféns do FBI, chama isso de o poder do espelho e da pausa. Mas Salomão já usava isso 1000 anos antes de Cristo. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. Você está negociando um salário. O recrutador pergunta: qual sua expectativa salarial? A maioria das pessoas imediatamente joga um número. Erro fatal. Você acabou de estabelecer seu teto. A técnica de Salomão? Você responde com uma pergunta ou simplesmente faz uma pausa significativa. 5 segundos de silêncio. Observe o que acontece. O recrutador fica desconfortável. Ele começa a preencher o vazio. Bem, a faixa para essa posição é entre X e Y. Pronto. Ele revelou a faixa inteira sem você precisar arriscar nada. Mas aqui está onde as pessoas erram completamente. Elas confundem silêncio com passividade. Não é isso. O silêncio de Salomão era ativo, intencional, calculado. Enquanto ele ficava em silêncio, ele estava lendo microexpressões, observando linguagem corporal, catalogando cada hesitação na voz do outro. Provérbios 18:13 confirma isso. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Salomão não estava apenas calado. Ele estava coletando dados. Cada segundo de silêncio estudos de psicologia social, revelam algo perturbador. A maioria das pessoas prefere receber um choque elétrico leve do que ficar sozinha com seus pensamentos em silêncio por 15 minutos. Nós somos programados para evitar o silêncio. É uma vulnerabilidade neurológica, e Salomão explorava isso impiedosamente. Quando 2 criminosos vinham até ele disputando algo, ele não falava imediatamente. Ele criava um vácuo de silêncio onde a culpa, o nervosismo, a ansiedade fermentavam. E, inevitavelmente, o culpado se revelava. Não através de evidências, mas através da pressão psicológica do silêncio. Então aqui estão as 3 regras práticas que Salomão usava e que você pode aplicar hoje. Regra 1. Nunca seja o primeiro a jogar um número. Em qualquer negociação financeira, quem fala o valor primeiro perde vantagem estratégica. Faça perguntas. Use pausas.
Deixe o outro lado estabelecer os parâmetros. Regra 2. Domine a pausa de 3 segundos. Depois que alguém faz uma oferta ou afirmação, conte mentalmente até 3 antes de responder. Nesse vácuo, observe o que acontece. Muitas vezes, eles mesmos melhoram a oferta ou revelam algo crucial. Regra 3. Escute 3 vezes mais do que fala. Salomão tinha 1000 esposas e concubinas, acordos comerciais com todas as nações vizinhas. Você acha que ele conseguiu isso falando mais? Ele escutava, coletava, então falava uma única frase devastadoramente precisa. Mas preciso te alertar sobre algo. Essa técnica é poderosa, perigosamente poderosa. Provérbios 18:21 nos avisa: a morte e a vida estão no poder da língua. Salomão sabia que controlar sua língua não era apenas sobre ganhar negociações. Era sobre controlar destinos. Existe uma razão pela qual líderes autoritários usam longos silêncios durante interrogatórios. Por que mestres manipuladores deixam você falar até se enforcar em suas próprias palavras? O silêncio pode ser usado para extorquir, intimidar, destruir. Salomão tinha sabedoria para usar isso com justiça. A questão é, você tem? Vamos trazer isso para 2025. Você está numa reunião de negócios. Um cliente está hesitante. A maioria dos vendedores faria o quê? Encheria o silêncio com mais argumentos de venda, mais benefícios, mais pressão. E perderia a venda. A técnica de Salomão? Você apresenta sua proposta. E então, silêncio. Você literalmente não diz nada. Apenas mantém contato visual calmo. Em 80% dos casos, o cliente começará a se convencer sozinho. Bem, eu realmente preciso disso. Ou, talvez eu possa ajustar meu orçamento. Eles negociam consigo mesmos enquanto você apenas observa. Aqui está o teste definitivo da técnica de Salomão. E eu desafio você a fazer isso nas próximas 48 horas. Na próxima conversa importante que você tiver, conte quantas vezes você interrompe ou se apressa para preencher silêncios. Então, conscientemente, reduza isso pela metade. Observe o que acontece. As pessoas começarão a se abrir mais. Elas revelarão informações que nunca planejavam compartilhar. Elas farão concessões sem você pedir, porque você parou de lutar pelo espaço de fala e começou a controlar o espaço de silêncio. Provérbios 10:19 confirma: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Salomão acumulou riquezas equivalentes a bilhões de dólares hoje. Não através de guerra ou conquista, mas através de negociação estratégica. E sua arma mais poderosa nunca foi o que ele disse. Foi o que ele não disse. Os espaços entre as palavras. O silêncio carregado de intenção. A próxima vez que você entrar numa negociação, lembre-se, a pessoa que fala menos, controla mais. Não porque ela esconde informação, mas porque ela força os outros a revelarem a deles. Essa é a técnica de Salomão. O poder oculto que está disponível para qualquer um com disciplina suficiente para ficar calado. A pergunta agora é: você tem essa disciplina?